Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal, e esse é pra lá de especial. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, já te convido a se inscrever aqui no meu canal, a deixar o seu like também, compartilhar o vídeo com seus amigos e comentar por aqui para a gente discutir junto. Hoje tenho 3 convidados especiais para conversar sobre um tema que é igualmente especial e que precisava de muita gente para falar, porque dá muito, muito tema, dá muito assunto. Paulinho versus Elias no duelo do século, no Duelos do Século 5 aqui no meu canal. Se você ainda não conhece os outros duelos do século, vão aparecer para você aqui nos sugeridos. E bora lá, sem mais delongas, falar sobre essa disputa entre Paulinho e Elias, dois jogadores que fizeram história pelo Corinthians. Para começar apresentando alguns dados para a gente embasar essa nossa discussão, a gente já começa de uma forma polêmica, porque aqui o site do Meu Timão, que é uma referência em notícias sobre o Corinthians, já diz aqui, Paulinho, ídolo do Corinthians, enquanto o Elias eles tratam como ex-jogador do Corinthians. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. O Paulinho tem 167 jogos pelo Corinthians, com 34 gols marcados. A média do Paulinho é de 0,21 gols por jogo. Os títulos que ele conquistou, o Campeonato Brasileiro de 2011, a Libertadores e o Mundial de 2012 e o Campeonato Paulista de 2013, lembrando que ele saiu no meio daquele ano. Enquanto que o Elias, como principais conquistas aqui, ele tem o Brasileiro de 2015, o Paulista e a Copa do Brasil de 2009 e o Brasileirão da Série B de 2008. Lembrando que o Elias tem 2 passagens pelo Corinthians, uma que vai de 2008 a 2011 e outra que vai de 2015 a 2000, aliás, de 2014 a 2016. E aqui é importante lembrar também que o Elias tem 253 jogos pelo Corinthians e 41 gols marcados, com uma média de 0,12 gols por jogo. Gente, a pergunta está clara aqui. A pergunta que eu vou começar com você, Marcel, é a seguinte. Paulinho, ídolo do Corinthians. Elias, ex-jogador do Corinthians. É justa essa distinção entre os dois? Fala, moçada. Prazer participar novamente. Cara, acredito que sim, porque o Paulinho ele representa com muita força aquele período do Corinthians, né? Aquele 2011, toda aquela reconstrução. Então ele foi um símbolo daquilo. Ele ficou muito marcado, de uma forma muito intensa do Corinthians. Aquele lance, o gol dele contra o Vasco, indo abraçar o Edu e o Tite ali na grade do Pacaembu, acho que fica muito marcado. E o Elias, além de ele ter saído do Corinthians e retornado depois, ele vai e joga no Flamengo, joga no Atlético Mineiro. Então, o fato de você ter jogado em Flamengo, que é rival, o Atlético Mineiro não é rival, mas é um time relativamente importante no cenário nacional aí, você ter jogado no Flamengo pesa um pouco contra ele. Eu acho que o Paulinho, o fato de ele ter jogado só fora do Brasil, não, depois do que veio para o Corinthians, ele não jogou em outro time, acho que isso pesa muito nesse sentido. E aí, Beto? Obrigado de novo pelo convite, Marco. Segundo duelo do século que eu estou fazendo, e já vou começar discordando do Marcel, que deu a primeira opinião. Eu tenho uma opinião muito contundente em relação aos ídolos, às idolatrias do Corinthians, né? O Marco e o Juca sabem, a gente já teve várias discussões sobre jogadores que eu não considero ídolo e a maioria considera, que o contrário também. O caso do Elias, o Paulinho é indiscutível. O Paulinho é muito ídolo do Corinthians. Ele premia entre os maiores ídolos desse século, né? Que a gente está falando de ídolos do século. Ele é autor talvez do gol mais icônico, mais importante do Corinthians até agora, né? Top 5 de gols importantes do Corinthians da história, do título mais importante da história do Corinthians. Enquanto o Elias, né? A idolatria dele, né? Para mim, eu considero ele um ídolo do Corinthians. Pode ser abaixo do Paulinho em níveis ali. Por alguns motivos da trajetória dele, né? Primeiro que é uma idolatria forjada no pior momento da história do clube, que é a Série B. Então o Corinthians ele fez algo, acho que diferente, é o único time que caiu para a Série B e forjou daquela geração que jogou a Série B, uma geração vencedora e com vários ídolos posteriormente. Então teve Alessandro, que ganhou o Taça de Libertadores e Mundial, o próprio Elias, Chicão estava na Série B, tinha uma série de jogadores ali que foram muito idolatrados pela torcida posteriormente. Douglas que você considera ídolo. Isso aí ficou para outro vídeo. Mas eu acho que o Elias é muito ídolo, sim. Ele tinha um desempenho clássico muito bom. Era um jogador bem inventivo no seu auge. Talvez o que pese contra ele, né, que a gente até vai falar de qualidade, é que ele, pela passagem dele ser maior pelo Corinthians,
e também em momentos diferentes da carreira, a gente pegou, 2 auges dele, mais 2 declínios, da mesma forma. Ele acabou tendo ali o final da passagem dele, 2016, muito ruim, um péssimo ano do Corinthians em 2016, em contraste com 2015, que ele tinha recuperado a grande forma. Mas eu considero ele, assim, um ídolo do Corinthians. Talvez não, com certeza não briga ali na frente, mas eu acho que ele inicia aquela fase do Corinthians que só tem volante bom, que terminou há 2 anos atrás, onde agora a gente só tem volante ruim. E então, para mim, ele entra como ídolo, sim. Não chamaria só de ex-jogador. E o fato dele ter passado por outros clubes é normal. Ele já tem a idade mais avançada. O Paulinho ainda não voltou para o Brasil para a gente descobrir. Se ele fosse voltar hoje, claramente o Corinthians não teria dinheiro para arcar com isso. Ele acabaria parando em Flamengo ou Palmeiras. E aí, Juca? Olha, antes de tudo, eu queria ressaltar para o nosso espectador que o roteiro deste programa que a gente está fazendo chegou em minhas mãos 1h50. A gente começou a gravar 2h10. Então, teve um processo de pesquisa árduo esses imensos 20 minutos, mas enfim. E ainda rolou um almoço no meio, né, Juca? Então, eu tava almoçando, tava batendo uma feijoada, mas enfim. Eu acho que assim, eu discordo também, eu sou um pouco da posição do Beto, assim. Eu acho que, claro que quando você fala de ídolos, nem todos estão na mesma prateleira. Existem hierarquias de ídolos. Isso é um fato. É difícil você. Eu acho que o debate é com quais outros jogadores o Elias consegue se igualar e com quais outros jogadores o Paulinho consegue se igualar na história do Corinthians. Nesse sentido, eu acho que o Elias, por exemplo, ele pode estar ali junto com o Ezequiel, junto com o Palhinha, junto com jogadores que foram importantes em conquistas de títulos importantes, mas acabaram não sendo, digamos, não tem um protagonismo nessas conquistas, embora, na minha opinião, ele jogou muito, tanto na Copa do Brasil de 2009, quanto no Paulista, ele foi, tanto no Brasileiro de 2015. Mas em todas essas conquistas, eu acho que você tinha figuras ali, por exemplo, o Ronaldo, em 2009, depois o Renato Augusto e o Jadson em 2015, que chamavam um pouco a atenção. Eu acho que o Paulinho, para além dele ter feito gols mais importantes, ele ter chegado mais longe na seleção brasileira, etc., e ter sido mais unânime no futebol brasileiro, o Paulinho ele ficou na bola de prata. A gente até pode falar de bola de prata depois. Paulinho foi bicampeão da posição dele no bola de prata, né? O Elias também, mas em momentos distintos. Mas eu acho que mais que isso, o time que o Paulinho fez parte não tinha, digamos assim, um jogador que chamasse tanta idolatria para ele. Você tinha o Sheik, você tinha o Cássio, que foram grandes figuras, mas durante as campanhas, assim, a gente não imaginava que o Cássio ia ser o cara que virou e tal, e o Paulinho foi fazendo os gols e tal. Então, assim, não tinha um jogador de linha que ofuscasse tanto a atuação do Paulinho. E o Paulinho acabou tendo muito protagonismo nessas conquistas, coisa que o Elias, talvez com o Renato Augusto, com o Ronaldo e tal, não teve. Juca, e você citou sobre a seleção brasileira, e eu vou jogar essa bola para você, Marcel. Por que é que o Paulinho conseguiu ter uma carreira sólida na seleção brasileira e o Elias não? Cara, eu acredito que tem a ver com a quantidade de disputa na posição, né? A gente concorrente ali, a concorrência do Elias talvez tenha sido um pouco mais forte naquele período, mas também acho que o Paulinho ele entendeu mais e foi mais assim um cara que se doou mais, talvez em termos de sacrifício de posição. Eu lembro que no começo, quando ele começou a explodir, ele dizia que não ia mudar o jeito dele jogar para ir para a seleção ou para se firmar na seleção. Eu acho que ele acabou casando muito bem no período ali. E o fato, talvez, dele ser esse cara, uma função, não uma função diferente, mas uma função mais ou menos inovadora naquele período, né? Que é aquele volante que chegava com uma surpresa, que é o que faz ele, em última análise, é o que faz o Barcelona, anos depois, querer contratá-lo, né? Ele se tornou um estilo de jogo, um jogador meio surpresa, assim, que acabou casando muito bem com o estilo de jogo. E lembrando também que o Elias ele foi convocado muito ali na fase do Mano Menezes e depois no Dunga 2. Então, também acho que os técnicos que o Paulinho teve, né, as chances que o Paulinho teve, os momentos dele, foram superiores também. Acho que os treinadores do Paulinho na seleção foram bem superiores no pensamento do futebol. Ô Beto, o Marcel já levantou a bola sobre estilo de jogo,
e por mais que o Paulinho e o Elias fossem filhos de uma mesma ideia, né, da filosofia que vinha do Mano lá em 2008, 2009, no caso do Elias, e depois passa para o Tite em 2011, 2012 com o Paulinho, desse volante de transição, as características deles eram um pouco diferentes, né? Você podia falar um pouquinho mais sobre essas diferenças entre os dois? Sim, é até interessante que os dois fazendo essa mesma função de elemento de surpresa que o Corinthians consagrou muito, né? Na época que a gente, que é mais novo, acompanha o Corinthians agora de pós-Série B para cá, né? Até 2017, que depois de 2017 começa esse limbo que a gente está vivendo. O Elias ele é a grande referência de segundo volante que pelo menos eu, como torcedor, tinha criado. É um cara que ele ajuda na marcação, mas a marcação não é a principal característica dele. O Elias não era um marcador implacável, assim, que corria ali, buscava adversário. Ele tinha um senso de posicionamento muito bom e ele chegava com qualidade ao ataque. Né? O trato do Elias com a bola, por mais que ele tenha menos gols pelo Corinthians, em média, ele tem poucos gols a mais, só que uma porrada de jogo a mais do que o Paulinho. O trato do Elias com a bola ele é diferente. Ele não é um jogador que tinha imposição física. O Elias ele é menorzinho, ele é mais magro, vamos dizer assim, mais fraco. Ele tinha um trato melhor com a bola. O Paulinho ele dominava não só pela qualidade que ele tem com a bola, porque ele tem. Né? Tem gente que gosta de falar que o Paulinho é ruim, que ele só foi para a Copa por causa do Tite. Vão falar à vontade. O Paulinho é muito bom jogador. Talvez deu o azar de, nas duas Copas que disputou, ser os dois piores momentos da carreira dele, que é ali 2014, meio estremecido no Tottenham, 2018 pós-auge do auge na eliminatória, mas o Elias tem um trato um pouco mais refinado com a bola e menos em posição física. Então o Paulinho era um cara que você podia esperar ver ele em qualquer lugar do campo a todo momento, seja lá atrás o time ganhando e segurando, seja lá na frente o time pressionando. Tanto é que os dois gols mais icônicos de cada um pelo Corinthians, eles resumem bastante isso. O Paulinho é um gol de bola aérea, gol que o Elias, vamos dizer, não vamos falar nunca, mas não é o trato, não é o feitio dele. E o gol mais icônico do Corinthians do Elias pelo Corinthians é aquele gol contra o São Paulo na Libertadores, que é uma troca de passe que ele vai achando espaço na defesa do São Paulo, que era uma grande vítima do Elias nos clássicos. Faz tipo um dos gols mais bonitos da história da história do Corinthians, pelo menos da história recente. Então acho que o trato com a bola define bastante. O Elias era um cara que, por ter menos opção em física, tinha mais recurso técnico, mas não quer dizer que o Paulinho não tenha. Uhum. Ô Juca, e até em cima desse estilo de jogo, também talvez eles tenham sido símbolos de dois momentos diferentes recentes do Corinthians. O Paulinho, naquele Corinthians do Tite de 2012, que jogava daquela forma um pouco mais, né, cadenciada, com até alguns chamando o time de retranqueiro em alguns momentos, que era mais defensivo e tudo mais. E o Elias, naquele outro momento também com o Tite em 2015, símbolo daquele Corinthians muito envolvente, com muitas trocas de passe rápidas, triangulações e etc, né? Para você, quem foi mais importante, Juca? O Paulinho para a conquista daquela Libertadores, daquele Mundial de 2012, ou o Elias para aquele Corinthians que encantou o Brasil inteiro em 2015? Olha, essa pergunta ela é muito boa, assim, porque aquele time de 2012, o Paulinho, ele caiu muito como uma luva naquele time, assim, porque era um time que tinha como base a defesa muito compactada. Acho que foi um dos primeiros times do Brasil, assim, acho que assim, um dos primeiros até da América do Sul, a adotar essa defesa com duas linhas de quatro, assim. Eu lembro que na final da Libertadores era muito nítido, assim, como o Boca não conseguia achar espaço naquela defesa do Corinthians, porque o Boca ainda atacava assim com quatro atacantes, naquele 4-4-2 mais dos anos 2000 e tal. Então, e vinha aquela defesa corintiana que marcava muito compactada, fechando os espaços na área, com duas linhas de quatro por zona. Conseguiu anular o Neymar, inclusive, na semifinal, com esse tipo de defesa. Mas também era um time que marcava a saída de bola. Tanto é que no jogo contra o Chelsea, o Paulinho ele foi muito importante para marcar o Lampard, que era a principal saída de bola do Chelsea. Isso ajudou muito o Corinthians naquele jogo, porque forçou as saídas de bola com. Na verdade, assim, era o Cahill que dava a primeira saída de bola. Então isso já dificultou bastante o jogo do Chelsea. E depois o Chelsea tinha que ser jogando com o Ramires, e não com o Lampard, o que também anulou bastante o Chelsea. Então esse estilo de jogo, que era muito assim forte na compactação defensiva, na marcação alta, na marcação pressão de 2012, mas que também tinha, quando tinha posse de bola, essa coisa da cadência, que era mais focada na figura do Danilo, então o Paulinho era mais isento nessa função, eu acho que dava um brilho à atuação
do Paulinho, que era um cara que conseguia, por causa dessa imposição física, marcar atrás, depois chegar na frente para ajudar a ser o elemento surpresa, depois chegar na frente para fazer a pressão. Enquanto eu acho que o Elias ele fez parte de um mecanismo que tinha ali o Jadson, tinha o Renato Augusto, tinha ali uma linha de quatro com muitos meias muito bons. O próprio Bruno Henrique, que hoje estava, enfim, que recentemente fez boas atuações pelo Palmeiras e tal, e o Ralf compunha esse meio campo, o Malcom, que chegou, né, também fazia. Então, assim, era um mecanismo muito bom, mas que talvez o principal maestro daquele time fosse o Renato Augusto, em termos de cadência de bola e tal. O Elias, ele cumpriu um papel muito importante naquele time, mas eu acho que o Paulinho, ele era muito essencial para esse estilo de jogo, esse estilo de marcação, pressão muito frenético em 2012, que deu certo, sobretudo na final do Mundial. Perfeito. E para a gente fechar aqui, gente, vamos lá para aquele momento que todos esperam aqui nos vídeos do Duelos do Século. Quem foi maior e quem foi melhor? E você vai acompanhar aí o placarzinho, como tem muita gente aqui que já poderia se confundir, você vai acompanhar um placar aí que eu vou montar em termos de cada votação de cada um deles aqui. Vamos lá. Ping Pong, Marcel, maior e melhor, e se quiser explicar o motivo também. Paulinho, eu vou de maior, né? Eu acho que até explicando melhor, eu não falei que o Elias não seja ídolo, concordo com o que o João e o Juca falaram na sequência. É a questão da prateleira mesmo. Acho que o Paulinho está numa prateleira bem mais alta. Então, assim, o Elias tem uma história respeitabilíssima, mas de fato acho que é uma separação de prateleiras aí. E chegando nessa pergunta, então, Paulinho, na minha visão, é maior, mais importante, mais marcante em certos momentos, por tudo isso que eles falaram também, por terem outros protagonistas nos momentos do Elias. E melhor também fecho com o João quando ele fala que o Elias tinha mais trato com a bola, ele era um cara que tinha mais repertório, podia cumprir funções diferentes. O Paulinho tinha menos funções, era muito efetivo, mas talvez o Elias tinha mais repertório. Em outro momento ele podia ter sido mais aproveitado e podia ter brilhado ainda mais. Então, Elias melhor, Paulinho maior. E o Paulinho maior em outra prateleira, como vocês já comentaram, mesmo tendo bem menos jogos, hein? O Paulinho tem quase 100 jogos a menos pelo Corinthians do que o Elias. São 167, se eu não me engano, que a gente falou aí, contra 253. E aí, Beto, melhor e maior? O que pesa muito, até pegando esse gancho que você falou, o que pesa muito da passagem do Paulinho é de fato o tamanho desses números de jogos a menos, né? O Paulinho, ele jogou todos os grandes jogos que o Corinthians jogou no século, o Paulinho estava envolvido praticamente. Ele é principal jogador numa quarta, decide uma quarta de final de Libertadores, ele participa do gol do Romarinho na Bombonera. A gente tem que lembrar que a jogada é Paulinho para Sheik e o Sheik para o Romarinho. Participa da jogada do gol do Mundial, onde ele chama o Danilo para dar o primeiro corte e o chute. Dá um Então, passe de letra, Paulinho, né? No começo da jogada, ele dá um passe de letra pro Jorge Henrique. o, o Paulinho, para mim, ele é muito maior, né? Ele está em outra prateleira de fato de ídolo do Corinthians. Eu costumo pensar que a idolatria a gente gosta muito de dois tipos de história, né? O jogador que nasce no seu clube ou o jogador que renasce no seu clube. E acho que o Elias a gente tem um pouco essa visão do nasce, porque ele não tinha nenhuma carreira muito relevante antes do Corinthians, ele chega novo, o Paulinho também chega novo, mas aí, se vocês até pesquisarem a história do Paulinho, né, ele tinha rodado já a Europa antes do Corinthians, tinha jogado na Lituânia, tinha sofrido racismo, quase voltou a trabalhar de servente de pedreiro, então ele é um cara que foi meio que salvo pelo Corinthians, né? Então é aquela história do ídolo que a gente gosta de ver, que a gente sente que o Paulinho a gente sente que o Paulinho é o Corinthians ainda hoje. Vamos ver quando a carreira dele estiver mais pro finalzinho ele voltar pro Brasil. Mas o Paulinho é realmente mais ídolo. E aí, eu tinha falado do Elias com mais trato na bola, né? Mas aí o Marco e o Ju, que me conhecem um pouco melhor, sabem que eu gosto muito de jogadores de imposição física, que tem um ritmo acelerado, que não tenham muita oscilação técnica, justamente porque o destaque deles é a presença ali, a imposição física. Então eu fico também com o Paulinho como melhor, tem uma carreira mais consolidada, tem uma carreira de clubes onde ele é ídolo no Corinthians, ele é ídolo lá no Guangzhou, ele tem ali uma carreira, eu acho que bem mais, não só vitoriosa, mas, vamos dizer assim, mais condecorada que a do Elias, então não consigo falar que o jogador que foi 2 vezes para a Copa do Mundo e que jogou no Barcelona, que jogou na Europa já em 2 clubes com chance de titularidade real, posso ser pior. Então eu vou, surpreendentemente, de Paulinho melhor e maior.
Juca para fechar. Olha, eu acho assim, a posição de volante, ela é muito importante para a história do clube, assim. O Corinthians tem uma identificação muito grande com essa posição de volante, e não é à toa que a camisa 8, ela é tão emblemática na história do clube, assim. Porque essa função, assim, desse meio campo que ajuda na marcação, mas é muito voluntarioso no meio de campo, ou seja, é esse cara que consegue tanto colaborar na frente, quanto ser muito seguro atrás, assim. Engraçado que hoje tá com o Ramiro a 8, né? Hoje está com o Ramiro a 8. E aí, e é isso, assim, acho que o corintiano se identifica muito com essa posição que participa desses dois sistemas de jogo e sempre tendo que se doar muito fisicamente para cumprir isso, assim. Essa coisa da raça, mas ao mesmo tempo uma raça que tem que ser combinada com um certo saber fazer com a bola, né? Dito isso, eu acho que, assim, o Paulinho, ele tá junto ali com, sei lá, com o Rincon, Belangeiro, Brandão, assim, na primeira prateleira dos principais volantes da história do clube, não só pelo tamanho dos títulos que ele conquistou, mas como ele influenciou esses títulos. É que nem o Beto disse, assim, ele fez o gol das quartas de final. Então, ele fez a jogada do gol do Romarinho, ele fez a jogada do gol do Chelsea usando de uma das características que era uma das principais dele, que era a infiltração na área, né? Vim de trás como uma opção para receber a bola de frente para o gol. Nesse sentido, eu acho que por títulos e pela participação nos títulos, o Paulinho ele é maior. Quanto a melhor, eu acho que eu vou acabar ficando com o Beto também. Eu acho que eu vou estar como melhor o Paulinho. Não só pela participação nas duas Copas do Mundo que ele fez, assim. Embora em 2010 coubesse o Elias naquele time que tinha o Kleberson como reserva, tinha Ramires, tinha Josué. Então tinha alguns jogadores que o Elias podia até peitar. Tinha o Carlos Eduardo, que era do Hoffenheim, eu acho, nos suplentes. O Sandro, lembra que ele Aquela convocação é top 5 absurdo da história da seleção brasileira. Pau a pau com 7-1. tinha aquele. Nos suplentes, o Sandro, que era do Inter, ficou entre os suplentes e o Elias sequer foi cogitado para ser suplente naquele ano que ele foi tão bem assim em 2010, 2009 e 2010. Mas assim, eu ainda acho que, mesmo nessa característica em que o Elias supera o Paulinho, que é no trato, quando a bola tá com ele, ou seja, na assistência, na cadência de bola, eu acho que o Paulinho foi importante em vários momentos, assim, que eu até não sei, na jogada do gol do Romarinho, é ele que vem conduzindo a bola. Então, eu acho que por esses motivos eu voto melhor e maior Paulinho, mas o Elias foi um ótimo jogador na história do clube também. Então você vai acompanhando aí, o placar deu 2-1 para o Paulinho em melhor e 3-0 para o Paulinho em maior. Gente, agradeço demais. A gente teve um probleminha com o Marcel aqui, mas agradeço demais o Marcel. Para você que quiser se inscrever no canal dele, História e Esporte, que fala muito sobre outros esportes também, Fórmula 1, basquete, etc. O link está aqui na descrição do vídeo. E agradeço você, Juca, você, Beto, valeu demais. A gente faz mais duelos por aqui e não deixe de conferir os outros episódios aqui da série. Valeu, valeu, Juca! Obrigado, Valeu, Marco. Marco. Valeu. Valeu, Beto. Tamo junto, gente. Abraço. Falou. Abraço.